Use a sua fé. Deixe que Deus te use como instrumento neste mundo e influencie esta geração. Segundo Samuel 6. Davi escolheu os melhores soldados de Israel, ao todo 30.000. Com esse contingente e também com seus soldados, Davi foi a Baalá com a intenção de recuperar a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos de Anjos. É entronizado entre os 2 anjos que ficam sobre a arca. Eles puseram a arca de Deus sobre uma carroça nova, e assim ela deixou a casa de Abinadab, que ficava na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram a carroça que carregava a arca de Deus. Aiô caminhava à frente e Uzá ao lado da arca. Davi e todo o povo de Israel iam cantando com todo entusiasmo, tocando harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando se aproximaram da eira de Nacon, o boi tropeçou e Uzá, estendendo o braço, segurou a arca de Deus. O Eterno se irou contra Uzá e o feriu, porque ele profanou a arca. Uzá morreu ali mesmo, ao lado dela. Davi ficou aborrecido com o fato de o Eterno ter matado Uzá. Até hoje o lugar é conhecido pelo nome de Pérez Uzá, a explosão contra Uzá. Naquele dia, Davi sentiu medo do Eterno, pois pensava: é muito perigoso transportar a arca. Como vou levá-la em segurança para a cidade de Davi? Por isso decidiu não levar adiante a arca do Eterno. Em vez disso, fez a carroça sair-se da estrada e a arca ficou guardada na casa de Obed-edom de Gate. A arca do Eterno ficou 3 meses na casa de Obed-edom. O Eterno abençoou Obed-edom e toda a sua família. Davi foi informado de que o Eterno estava abençoando Obed-edom e toda a sua família por causa da arca de Deus. Davi pensou: vou tomar essa bênção para mim, e mandou trazer a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com muita festa, sacrificando um novilho gordo a cada 6 passos. Davi usava uma vestimenta sacerdotal de linho e dançava com todo entusiasmo perante o Eterno. O povo o seguia enquanto ele acompanhava a arca do Eterno, com gritos de alegria e ao som de trombetas. Mas quando a arca do Eterno entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, veio assistir ao cortejo de sua janela. Quando viu o rei Davi pulando e dançando diante do Eterno, ficou aborrecida com ele. A arca do Eterno foi posta no meio do pavilhão da tenda que Davi tinha preparado. Ali mesmo, Davi adorou, apresentando ofertas queimadas e ofertas de paz. Depois de oferecer essas ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos de Anjos e entregou a cada homem e a cada mulher um pedaço de pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então todos voltaram para casa. Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família, mas Mical, filha de Saul, veio ao seu encontro. Que bonito o rei se expondo na presença dos seus servos, como um dançarino de rua. Davi respondeu a Mical: na presença do Eterno eu danço quanto quiser. Ele me escolheu em vez de seu pai e de toda a sua família, e me tornou príncipe sobre o povo do Eterno, sobre todo Israel. Não há dúvida de que vou dançar para a glória do Eterno, e me rebaixarei ainda mais. Tenho prazer de ser visto no meio das pessoas simples, pois por essas escravas com quem você se preocupa, eu serei respeitado. Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. Segundo Samuel 7. Pouco tempo depois, o rei estava à vontade em casa, porque o Eterno tinha dado a ele descanso de todos os seus inimigos. Certo dia, Davi disse ao profeta Natã: veja só, eu estou aqui no maior conforto, numa casa de cedro luxuosa, enquanto a arca de Deus continua numa simples tenda. Natã disse ao rei: faça o que estiver em seu coração, o Eterno está com você. Mas naquela noite o Eterno disse a Natã: vá dizer ao meu servo Davi, é isso que o Eterno diz sobre essa questão. Você quer construir uma casa para eu morar? Por quê? Até hoje nunca morei numa casa, desde que trouxe os filhos de Israel da terra do Egito. Durante todo esse tempo, permaneci numa tenda. Em todas as minhas jornadas com Israel, nunca exigi dos líderes que designei para pastorear Israel a construção de uma casa de cedro para mim. Por isso, diga ao meu servo Davi:
O Senhor dos Exércitos de Anjos diz assim: Eu tirei você do cuidado das ovelhas e fiz de você príncipe sobre o meu povo Israel. Eu o acompanhei por todos os lugares que você foi e o ajudei a derrotar os seus inimigos. Agora estou tornando você conhecido e reconhecido entre as pessoas mais importantes da terra. Vou designar um lugar seguro para o meu povo, a fim de que tenham estabilidade numa terra própria, de modo que não sejam mandados de um lado para o outro. Também não permitirei que os perversos os molestem, como sempre fizeram, mesmo na época em que estabeleci juízes para governá-los. Por fim, vou providenciar que você fique livre de todos os seus inimigos. O Eterno tem ainda esta mensagem: Eu mesmo vou fundar uma dinastia para você. Quando a sua vida chegar ao fim e você for sepultado com seus antepassados, levantarei um descendente seu próprio sangue e carne, que será o seu sucessor, e darei estabilidade ao governo dele. Ele edificará uma casa em minha homenagem, e eu preservarei o reinado dele. Serei seu pai e ele será como um filho para mim. Se ele cometer algum erro, tratarei de discipliná-lo, como de costume no caso de fracassos e tropeços da vida dos mortais. Mas nunca renunciarei ao meu amor por ele, como fiz com Saul antes de você. Sua família e seu reino serão sempre estáveis, eu mesmo estou cuidando disso. Seu trono sempre estará lá, firme como uma rocha. Natã relatou fielmente a Davi o que viu e ouviu na visão. O rei Davi entrou na presença do Eterno e orou: Quem sou eu, Senhor Eterno, e quem é a minha família para que eu chegasse a esse ponto? E isso não é nada comparado com o que está para acontecer, pois também falaste sobre o futuro da minha família, dando-me um vislumbre dessa época, Senhor Eterno. O que eu poderia dizer diante de tudo isso? Tu me conheces, Senhor Eterno, sabes como sou. O que fizeste não foi pelo que sou, mas pelo que tu és e por tua graça, e me deixaste saber disso. Por isso tu és grandioso, Senhor Eterno. Não há outro igual a ti, não há outro Deus além de ti. Não há que se compare ao que ouvimos a teu respeito. E quem pode se comparar com o teu povo, Israel, uma nação singular na terra, que resgataste para ti, ó Deus, ato que te tornou conhecido? Realizaste proezas extraordinárias, expulsando nações e seus deuses na ocasião em que tirastes o teu povo do Egito. Separaste um povo para ti, o povo de Israel, que será teu para sempre. E tu, ó Eterno, te fizeste Deus deles. Agora, Deus Eterno, confirma para sempre o que prometeste para mim e minha família. Cumpra tua promessa. Assim tua fama sempre aumentará quando as pessoas disserem: O Senhor dos Exércitos de Anjos é o Deus de Israel. E a descendência de teu servo Davi permanecerá inabalável e segura na tua presença, porque tu, Senhor dos Exércitos de Anjos e Deus de Israel, me disseste com todas as letras: Eu mesmo vou fundar uma dinastia para você. Foi por isso que tive a coragem de fazer esta oração. Assim, Senhor Eterno, sendo o Deus que és, fazendo essas promessas e tendo dito essas belas palavras a mim, peço-te mais uma coisa: abençoa a minha família, protege-a sempre. Sei que já prometeste isso, Senhor Eterno, que a tua bênção esteja sobre a minha família para sempre. Segundo Samuel 8. Depois disso, Davi derrotou os filisteus, ele os subjugou e assumiu o controle da região. Ele também lutou e derrotou Moabe, escolheu aleatoriamente 2/3 deles e os executou, mas preservou a vida de 1/3, que deve se submeter ao domínio de Davi e pagar impostos a ele. Davi derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando ele procurava restaurar sua soberania na região do rio Eufrates. Davi confiscou 1000 carros de guerra de Hadadezer e capturou 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ele aleijou os cavalos que puxavam os carros de guerra, preservando apenas 100 deles. Os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, mas Davi matou 22.000 deles e o estabeleceu o controle militar sobre o reino arameu de Damasco. Os arameus sujeitaram-se a Davi e foram forçados a pagar impostos a ele.
O Eterno concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi tomou os escudos de ouro que pertenciam aos oficiais de Hadadezer e os trouxe para Jerusalém. De Tebá e Berotai, cidades de Hadadezer, trouxe grande quantidade de bronze. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão para o cumprimentar pela vitória, pois Tou e Hadadezer eram inimigos de longa data. Ele trouxe prata, ouro e bronze como presente. O rei Davi os consagrou, junto com a prata e o ouro trazidos das outras nações que havia derrotado: arameus, moabitas, amonitas, filisteus e amalequitas, e com o despojo de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi construiu um monumento para celebrar a vitória sobre os arameus. Abisai, filho de Zeruia, lutou e derrotou os edomitas no Vale do Sal. Depois de derrotar os arameus, Davi ficou ainda mais famoso, por ter matado 18.000 soldados. Davi estabeleceu controle militar sobre Edom, assim os edomitas foram subjugados por ele. O Eterno concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Assim Davi reinava sobre todo Israel. Ele era correto e imparcial em todos os seus negócios e relacionamentos. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era arquivista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Zeraías era secretário. Benaia, filho de Joiada, era chefe dos queretitas e dos peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Novo Testamento. Lucas 15, do 1 ao 10. Um grupo de pessoas de reputação duvidosa estava ouvindo Jesus com atenção. Os fariseus e líderes religiosos, incomodados, começaram a reclamar. Ele recebe pecadores e até senta-se à mesa com eles, como se fossem velhos amigos. Nisso, Jesus contou a seguinte história. Imagine que um de vocês tenha 100 ovelhas e perca uma delas. Será que não vai deixar as 99 no pasto para ir atrás daquela que se perdeu? E quando a encontrar, ficará feliz da vida e a levará nos ombros de volta para casa. Vai até chamar os amigos e vizinhos e dizer: vamos comemorar, encontrei a ovelha que eu havia perdido. Acreditem, há mais alegria no céu pela vida resgatada de um pecador que por 99 pessoas que acham que não precisam de salvação. Imagine uma mulher que tenha 10 moedas e perca uma delas. Será que ela não vai pegar uma lanterna e vasculhar a casa até encontrá-la? E quando a encontrar, vai chamar os amigos e vizinhos e dizer: vamos comemorar, achei a moeda que eu havia perdido. Acreditem, cada vez que uma alma perdida se reencontra com Deus, os anjos também comemoram.